Saudações a todos. Vamos ver hoje o Brasil, a lei, são as decisões do STF. Então aqui nós temos um país com censura, prisões, perseguições, fim das liberdades de expressão, temos jornalista exilado, temos pessoas que cumpriram prisões sem crime, temos empresários censurados, com as redes sociais derrubadas, como é o caso do Luciano Hang aí. Temos presos ainda com tornozeleira eletrônica, mais de 100 pessoas indiciadas em inquérito de fake news, inquérito de atos antidemocráticos e tantas outras barbaridades, perseguições a rodo. Eu quero falar aqui agora, pessoal, na dupla STF e TSE, quer dizer, o Tribunal Superior Eleitoral e a Suprema Corte, que estão punindo crimes inexistentes ou punindo pessoas que não praticaram crime nenhum, né? E isso é muito grave. O STF e a sua polícia eleitoral, ele tem uma polícia eleitoral, que destruíram por completo a honestidade da eleição presidencial. Eles bagunçaram a eleição, que será decidida agora domingo, dia 30. E estão favorecendo agora, de forma aberta e descancarada, um dos candidatos, que é o ex-presidiário Lula. Todos eles estão trabalhando para beneficiar um lado. E isso é totalmente absurdo e ilegal. E para isso eles violam as leis brasileiras, violam a Constituição. Eles desapropriaram ou expropriaram o horário da propaganda eleitoral de um candidato para passar para o outro candidato, o tempo que lhe cabia legalmente. Então o pior de tudo é que eles deram a si próprio poderes para fazer isso. Poderes que são absolutamente vedados, proibidos pela Constituição Federal de 88, e aí eles se arvoraram de toda a autoridade do Brasil, sem ninguém passar essa autoridade para eles, eles arvoraram-se, né, nessa autoridade. Então o problema é que a Constituição Federal de 88 escambau, eles não estão dando nem bola. A lei agora são as resoluções e as decisões do Alexandre de Moraes e do seu Benedito, o Benedito aquele lá do TSE. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é que o ataque mais destruidor da democracia brasileira foi o que o país sofreu agora, desde a proclamação do ato institucional número 5, lá na Revolução de 64, em 1968, que eles tiveram que instituir um ato institucional lá, que chamaram de AI-5, que praticamente revogou a Constituição por um período de quase uma década. E aí os governos militares começaram a governar com poderes quase que absolutos. O Congresso era uma figura decorativa, como está sendo agora. Então eles impuseram a censura à imprensa, o STF agora impôs censura à imprensa e a todos os 215 milhões de brasileiros. E uma coisa que nunca teve precedentes. Nem os piores momentos dessa chamada ditadura militar, em matéria de brutalidade, arrogância e estupidez, supera essas duas cortes que se uniram para arrebentar com o Brasil. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, sem nenhum fiapo de lei que permita fazer essas coisas, ele saiu de suas funções legais, que seria fiscalizar as regras e horários eleitorais e tudo, e passou a mandar em tudo. Agora, às 24 horas por dia, eles fazem tudo e interferem em qualquer assunto, em qualquer poder. A imprensa e os jornalistas, no fim das contas, qualquer brasileiro que queira abrir a boca ou dizer alguma coisa contra o ex-condenado, que é candidato, ou nas redes sociais, ou onde quer que seja, o cara vai ser perseguido, execrado, processado, preso, enfim, tudo pode acontecer com as pessoas. E é proibido dizer, por exemplo, que o ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ele foi ex-condenado. Não pode falar que o cara foi ex-condenado, né? Ele nunca foi absolvido, mas não se pode falar isso, né? Não se pode dizer que ele é amigo de ditadores, que ele fez isso, fez aquilo, não pode falar. Não pode nem citar o nome do cara. E não pode se dizer que ele é o criador do Foro de São Paulo, que ele mandava dinheiro para as ditaduras, que ele queria transformar o Brasil numa república socialista. Não dá para falar. E o pior é que os ministros criaram uma censura prévia, né?
uma violação bem rasteira dos princípios segundo o qual não se pode punir um erro sem que ele tenha sido cometido. Antes da pessoa cometer o erro, não pode punir a pessoa, né? Porque isso aí seria uma presunção de crime que não existe. E o resultado a que se chegou nessa campanha é uma demência. Por exemplo, os jornalistas estão proibidos de falar, proibidos de dizer o que ainda não disseram. Quer dizer, é uma coisa absurda. Eles estão, por prevenção, eles não podem falar, e não podem escrever, e não podem dizer nada. Criaram o crime de prevenção, aquele crime, bom, vou te punir antes, porque tu poderia eventualmente cometer um crime, então eu já vou te punir antes. E o cidadão é punido para não cometer o crime, caso esse crime existisse, né? É uma coisa assim bem soviética, né? Bem do tempo da Revolução Bolchevique. Bom, e até o dia 31 de outubro, há profissionais e órgãos de imprensa que não podem, estão proibidos de falar, de escrever, de comentar. E o TSE, ele está punindo uma notícia falsa, ou na verdade, ele não está punindo notícia falsa, ou que seria o crime de calúnia, ou injúria, ou difamação. Não. Eles estão suprimindo previamente o direito da pessoa se expressar. Estão punindo delitos que não foram praticados, como eu disse. Em qualquer lugar da Constituição Federal, ou em qualquer lei, onde que está escrito isso? Isso não existe. São invenções, são criações pretorianas deles lá, são invenções que eles criaram, né? Então, o que está acontecendo? Eles criaram, na verdade, eles criaram novas regras, né? Eles criaram resoluções, criaram decisões que tornaram eles verdadeiras constituições ambulantes, né? Bom, até como eu falei que eles poderiam eventualmente punir uma pessoa sem ter cometido nenhum crime, eles estão ferindo os direitos dos jornalistas, principalmente, que é o artigo 220 da Constituição, que dá ampla liberdade das pessoas escrever, da pessoa trabalhar. E eles estão eliminando também o direito da população de receber informação. Eu gostaria de me informar, eu gostaria que a imprensa falasse as coisas, e eles não podem falar. E, bom, nem se importa, aliás, de esconder essas barbaridades que eles estão fazendo. A ministra Carmen Lúcia, por exemplo, na semana passada, no voto dela, um voto aberto, ela disse que a censura é uma coisa inadmissível, mas, porém, em caráter excepcional, ela estava negando de se cumprir essa lei. Então, ela votou pela censura. Isso é um absurdo, um contrassenso. E o que pode haver de excepcional ou de perigoso numa eleição democrática que, segundo o próprio Tribunal Eleitoral, tem um sistema de votação e de urna de apuração super seguros e votos auditáveis? Ele diz que o voto é auditável, não sei como, mas ele diz que o voto é auditável, que as urnas são seguras e que eles garantem absolutamente o pleito. Apesar dessas notícias que a gente vê todo dia aí, isso para eles não é verdade. Então a possibilidade que o Bolsonaro ganhe é isso que eles querem evitar. Na possibilidade é zero. E isso é o que a gente conclui, que a gente está observando. E então, para que nós temos uma Constituição Federal, né? Uma Suprema Corte que deveria proteger a Constituição e está, na verdade, destruindo a Constituição? Isso é uma coisa que eu me pergunto. Então eu deixo para reflexão para vocês, e após o dia 30, nós vamos ter que trabalhar muito para iniciar um curso sobre desobediência civil, né? Porque temos que fazer o poder do povo valer. E o Estado está muito grande, muito poderoso, pisando no nosso pescoço, e as pessoas não podem. Eu não posso pagar imposto para a polícia pedalar minha porta todos os dias e me prender porque eu escrevi uma bobagem na internet, né? Isso aí nós queremos um Estado mínimo, nós queremos ser libertários, o libertarianismo. Nós queremos um Estado pequeno e o povo com direito a exigir dos seus representantes que cumpram as leis e que tragam a serenidade, que tragam a estabilidade jurídica no nosso país. Muito obrigado, pessoal. Essa é a reflexão de hoje.
Peço a todos que se inscrevam no meu canal, César Ramos de Extravox, e vou deixar um livro aí sobre ditadura, e vou deixar um vídeo de um filme que está de graça no YouTube sobre ditadura. Está aqui na descrição, por favor, vejam isso, pessoal, e até amanhã.